Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem, viu? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, 1º de abril de 2024. Satisfação em estar de volta com você. Uma segunda-feira, muito bom estar de volta contigo. Sempre, evidentemente, em nome da boa informação, da boa entrevista, sempre com uma boa entrevista. E hoje não será diferente. Deixa eu arrumar aqui, ninguém falou nada, né, Gerson? Aqui, arrumar as coisas aqui. O Gerson nos fala de vez em quando, Paulo, tem isso. Falou nada hoje, tudo desengonçado. Só desengonçado. Olha só, a opinião hoje recebe pela primeira vez aqui a Tenente Coronel Priscila. Ela está aqui no programa Opinião pela primeira vez. Hoje está uma maravilha para eu ler aqui, né? Mas vamos conversar. Ela é do Batalhão de Atendimento Ambiental. Atendimento Ambiental não, de... Batalhão de Emergências Ambientais. Batalhão de Emergências Ambientais. Isso. A Tenente Coronel Priscila está aqui, do Corpo de Bombeiros Militar, não é? Priscila Jorge... E tem mais aqui, de Souza, né? Machado de Souza. Machado de Souza. Isso. Então, a Tenente Coronel Priscila vai falar conosco aqui sobre as operações, o trabalho que tem sido feito por esse batalhão, não é? Que todo ano tem uma demanda enorme por conta, evidentemente, do nosso tempo, nosso clima, a temperatura aqui é muito alta, comumente. Então, isso e muito mais você vai acompanhar a partir desse instante aqui com a Priscila, que hoje veio escoltada pela Heloísa, que é a gloriosa filhinha dela que está ali. Né, Heloísa? Filhinha dela de 6 anos. Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E é uma grande verdade isso. A razão maior do nosso trabalho é você, telespectador, esteja você aonde for, com quem for, fazendo o que for, seja aqui pelo canal 22 ou também pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. É só entrar ali e pesquisar por TV Pantanal 22 HD, lá estamos nós e cá estamos nós, né? Ao vivinho da Silva, não é? Sempre com a boa informação até você. Lorenberg, eu estava vendo, rapaz, verdade, eu estava vendo um artigo seu, você não acha graça mais nos... Você não acha graça, nos comediantes de agora, você acha tudo sem graça, é verdade? Lorenberg fez um comentário, aliás, Lorenberg assina uma coluna, tem um artigo todo segunda-feira, né? Ele publica na Gazeta, o jornal Todo Gazeta. domingo. Todo domingo? Todo domingo. E eu estava vendo, ele falando, não tem mais graça, em síntese, né? Ele não falou isso com essas letras, porque ele é um cara muito educado. Dizendo que os comediantes de agora não são como a época de Jô Soares, Chico Anísio, o Grande Otelo. Você não acha graça? Mazzaropi. Né? Mazzaropi, Didi. E agora, Lorenberg, porque mudou, Lorenberg. Agora tem stand-up, por exemplo. Os caras vão lá, falam um monte de palavrão. E tem muito palavrão hoje, né? Nas comédias, nos espetáculos. Aí. Precisa tanto palavrão daquele jeito. Né? O Chico Anísio se apresentava e não falava palavrão. Paulo e amigo telespectador, eu escrevi esse texto na terça-feira, por conta do feriado de sexta, eu mandei com antecedência. Eu geralmente mando na sexta. Mandei com antecedência meu artigo para publicar na minha coluna no domingo, que foi ontem. Quer dizer, hoje não teve jornal, então também. Porque as pessoas sempre me falaram o seguinte, e eu nunca concordei. Não há ninguém que não possa ser substituível. Eu sempre questionei isso. Tem gente que não é substituível. O Chico Anísio é um deles. O Mazzaropi é outro. Sim. A Elis Regina, que eu não citei no artigo, é uma outra. Nossa, ele era um monstro sagrado. Era uma outra, amigos. Afinadíssima, tinha uma interpretação fabulosa. Sem comparação. E tinha uma voz belíssima, coisa que não se tem hoje. Não tem. Não se tem hoje. Então, as pessoas até ocupam o lugar.
mas não substitui aquela pessoa que se foi. O Chico Anísio, na minha cabeça, é o grande mestre do humor. Sim. Mas quando eu mencionei do humor, eu estava trazendo a discussão sobre o humor sem ser humorista. Não, eu sei, eu entendi. Pegando o Luiz Fernando Veríssimo, que dizia que o humorista não inventa, não cria anedota, inventa piadas, conta história. Diferente de um grupo de políticos no Brasil que é a própria piada. As suas ações são próprias piadas. É isso que eu fiz no artigo. Mas no Congresso, para você ver, isso é um circo armado. Beleza, então. Eu fiz questão de falar isso porque eu lembrei agora do Lorenberg. Quantos artigos já, Lorenberg? Você tem mais ou menos, né? Não, eu tenho mais de 19 mil textos envolvido crônica, contos, textos nos jornais, a maioria deles, e artigos científicos, mais de 19 mil textos. Que bom. E 20 livros escritos. 20 livros escritos. Desses 20, 10 romances. 10 romances e 10 livros sobre política. Eita, beleza. Nosso professor Lorenberg, que também é membro da Academia Mato Grossense de Letras. Pois bem, agora, depois dessa resenha aqui, depois de puxar o saco do Lorenberg aqui também, que eu quero dinheiro emprestado daqui a pouco, né, Lorenberg? E ele não vai dar, porque se dá tchau assim, ó. Tenente Coronel Priscila, muito bom tê-la aqui. Obrigado por aceitar nosso convite pela primeira vez, não é? Para falarmos aí do nosso Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, mas especialmente do Batalhão BEA, Batalhão de Emergências Ambientais. Isso. A senhora está, eu chamar de você, porque é tão nova, né? Você está à frente do batalhão há quanto tempo aí? E me fala, para esse primeiro semestre, como é que estão os planejamentos, como é que estão as programações em termos de trabalho lá no BEA, nesse primeiro semestre? Tá, primeiramente, boa noite a todos, né? Muito obrigada pelo convite dos senhores aqui em estar participando do programa. É uma honra, né? A gente está podendo participar, sim, e falar um pouquinho das nossas atividades lá do Batalhão de Emergências Ambientais. Eu assumi o comando tem pouco tempo, não tem muito tempo, não. A gente assumiu o comando no início de fevereiro. Início de fevereiro que eu assumi o comando lá. Mas o Batalhão de Emergências Ambientais, ele já vem atuando já há vários anos, né? Uhum. Foi criado exatamente em 2010, mas conseguiu equipamentos, estruturas a partir de 2015. E em 2022 a gente conseguiu montar a nossa sede, né? Que é onde funciona o batalhão. Em 2022, que a gente conseguiu ter uma sede própria, junto com os equipamentos, através de parcerias com o Fundo Amazônia, algumas parcerias que a gente conseguiu e o governo do estado investindo nessa especificamente no batalhão especializado. Uhum. Todo ano nós fazemos um planejamento, que é o nosso plano de operação para a temporada de incêndios florestais. E o Corpo de Bombeiros realiza, programa, né, esse plano, várias ações de prevenção, de preparação, de resposta e responsabilização. No início do ano, que é um ano que tipicamente é um ano mais tranquilo em relação aos incêndios florestais, que é um período de chuva, nossas ações são voltadas mais para a preparação. Uhum. Preparação e ação de prevenções. Só que a gente observou que nos últimos anos, devido às mudanças climáticas, já está mudando muito essa realidade, né? Inclusive que a gente já realizou algumas ações de resposta, de combate a incêndio logo no início do ano. E que era um ano que não acontecia, né? Mas como é que faz isso? Combater antes do... Como que é o combate preventivo? Não, é porque é o seguinte, nós realizamos ações preventivas, o combate é ações de resposta, é ir lá e apagar um incêndio. Tá. Como existe essas mudanças climáticas, a gente já está agindo de forma diferente, porque já está queimando antes do período que era para estar queimando, né? Antes do período proibitivo, que a gente define mais ou menos ali em julho a outubro, que é o período proibitivo. Só como as mudanças climáticas estão acontecendo, muitas mudanças climáticas, o ambiente está se tornando mais quente, as mudanças em relação a esse período programático que a gente tem, a gente já age em algumas ações de respostas. Mas as ações preventivas, que a gente está preparando no início do ano agora,
A gente faz alguns cursos, realiza vários cursos de capacitação interna, capacitação externa para formação de brigadas, tanto no ambiente de propriedades privadas, propriedades rurais privadas, né? Principalmente na área do Pantanal. A gente trabalha em conjunto com as prefeituras municipais, né? A gente tem instrumentos, a gente faz o planejamento para montar instrumentos de respostas temporários, que a gente fala, que são as brigadas municipais mistas, as brigadas municipais estaduais, que é o termo de cooperação entre o Estado e o Corpo de Bombeiros, entre o município e o Corpo de Bombeiros. A gente mescla o efetivo da corporação, o efetivo nosso, militar, com os brigadistas civis. A gente forma brigadistas civis para atuarem de forma conjunta. Então, assim, esse período é o nosso período de preparação. E aí a gente tem um período também de captação de recursos para compra de equipamentos, EPIs, todas as ações que a gente vai precisar para efetivar as ações de resposta. Semana passada, tivemos algumas reuniões na região do Pantanal, com algumas autoridades lá da região de Poconé, para tratar sobre esses assuntos, né? Eles passaram para a gente quais são as principais dificuldades de estruturas, de pessoal, de capacitação técnica, porque eles auxiliam, né? Quando acontece um incêndio numa propriedade privada, quem vai agir primeiro é da propriedade privada, o proprietário. Né? Isso. E aí, passando desse limite, a gente entra com recurso do Corpo de Bombeiros para agir. Então, assim, são situações que a gente vai preparando a comunidade de forma geral para poder agir quando realmente tiver o período de incêndio, né? Ok. Professor? Comandante, antes de mais nada, registrar nossa alegria. É muito bom mesmo tê-la aqui para falar um pouco mais do Corpo de Bombeiro. Para o amigo telespectador conhecer um pouco mais sobre o Corpo de Bombeiro, o papel do Corpo de Bombeiro. Mais especificamente o batalhão que a senhora comanda. Eu tenho aqui uns 4 assuntos, comandante, que eu gostaria muito de ouvi-la. E o primeiro deles, a senhora começou a falar, e aí para provocar sempre no bom sentido, comandante. Não, com certeza. No dia 6 de fevereiro agora, a senhora tomou posse em substituição ao tenente-coronel Marco Aurélio Aires da Silva. Isso. E naquela oportunidade, o coronel Alessandro Borges, que é o comandante-geral do Corpo de Bombeiro, ele disse uma frase que me chamou a atenção e eu gostaria de repetir muito rapidamente aqui. Ele disse, além dos elogios que ele fez à senhora e ao comandante, o tenente-coronel comandante anterior, ele disse que a senhora iria dar prosseguimento, dar continuidade às grandes ações do batalhão. E aí vem a minha primeira questão. A senhora pode citar uma dessas grandes ações, até para aprofundar a resposta anterior que a senhora acabou de nos dar, e além de citar, comentar uma dessas grandes ações? O Corpo de Bombeiros, antes da criação do Batalhão de Emergências Ambientais, a gente atuava de uma forma meio descentralizada. A gente agia no combate em si, mas não tinha uma organização sistêmica para realizar as ações. Ao criar o Batalhão de Emergências Ambientais, a gente conseguiu sistematizar todas as ações em um batalhão especializado. E com isso a gente conseguiu captar vários recursos para conseguir investir ainda mais na nossa corporação. Quando eu falo sistematizar, a gente criou um plano. A gente segue todo ano um plano, que é esse plano, que é o POTIF que a gente fala, que é o Plano de Operações para a Temporada de Incêndios Florestais. Então, assim, todo ano a gente cria confecciona esse plano e no decorrer do ano a gente vai realizando essas ações. Como eu disse, a gente foi evoluindo na questão de capacitação técnica, de uma forma de melhor combater o incêndio de forma mais efetiva, de forma mais técnica. Hoje, nós somos referência para outros estados. Outros estados estão vindo aqui para captar o nosso conhecimento. Vão vindo formando os nossos cursos. A gente tem várias semanas, vários meses, o pessoal solicita visita no BEA para a gente passar a capacitar Corpo de Bombeiros de outros estados, para a gente estar passando a nossa experiência em relação aos incêndios florestais. Inclusive, semana que vem tem uma visita do Corpo de Bombeiros de Rondônia aqui, para copiar o nosso modelo de ações que a gente utiliza, nosso plano, para que seja implementado lá no Corpo de Bombeiros de Rondônia. Então, assim, essas ações que ele fala é a nossa continuidade de um trabalho mais efetivo.
E aí isso é consequência, né? Quanto mais você trabalha, mais está aprimorando. E todo ano, no final do ano, a gente faz um workshop, que fala que é uma avaliação de tudo que foi realizado no final do ano. Aí a gente reúne toda a tropa que participou efetivamente do combate aos incêndios e escuta, fala, olha, o que foi bom, o que não foi, o que pode ser melhorado, quais as evoluções tecnológicas de equipamentos que tem no mercado que a gente pode adquirir para melhor facilitar o combate, os EPIs, qual equipamento é mais ergonômico. Então, assim, a gente escuta a tropa para que ela consiga nos dá um feedback para que a gente consiga melhorar para o próximo ano. Então, assim, a cada ano que passa, a gente melhora um pouquinho mais e se torna mais efetivo, né? Porque já não tem... quando a gente consegue organizar a estrutura, organizar a gestão, a gente consegue trabalhar de forma mais efetiva. Isso que ele quis dizer. Olha só, a atuação do Corpo de Bombeiros Militar, em especial do BEA, Batalhão de... Emergência, vou ter, até o final do programa depois, emergências ambientais. A gente tem algumas imagens aí, Boca, é o Boca que está lá? Boca, tem algumas imagens aí, vamos colocar aí, ela comenta aqui, aí ó, vai comentando para a gente, essa reunião que a gente teve no Sindicato Rural lá de Poconé, participou o Ministério Público, a unidade lá, o pelotão de Poconé, autoridades locais, os fazendeiros ali que puderam participar também, a secretária municipal participou, foi bem efetiva a nossa reunião. Uhum. E como eu disse, eles debateram alguns pontos que são prejudiciais, né, às nossas ações de combate a incêndio, a questão de dificuldade do acesso, a questão de construção de aceros, que facilitam... Tem como pular para o próximo aí já, Boca, porque tem muita coisa, senão a gente vai deixar passar... Isso. Aí é a nossa visita lá ainda. Aí a gente visitou uma das propriedades privadas lá. Foi bem com outras autoridades locais. Com civis, né, na verdade. Com civis, que aí a gente conseguiu trabalhar bem essas questões lá. Escutar, né? Na realidade, assim, a gente faz parte do nosso planejamento também essa escuta, né? A gente escuta e verifica o que a gente consegue... Lá também é... É Fazenda Santa Rosa, esse daí é na Fazenda Santa Rosa. Esse daí é as ações de capacitação que a gente faz, de drone, a gente utiliza também os drones para focalizar os incêndios. Vocês têm helicóptero? Esse helicóptero é do seu Paer? Não, esse helicóptero do seu Paer. Nós temos 2 aeronaves, que é a Air Tractor, de combate a incêndio. Essa aí é uma delas? Isso, essa daí é uma delas. Aí são os cursos, né, a capacitação que a gente faz no decorrer desse período, né, de preparação, aí os equipamentos lá no BEA, a capacitação de motomecanização. São vários cursos que a gente faz nesse período. Isso daí já é uma imagem de combate, já ao incêndio. São várias ações que estão na fase de preparação, né? O governo está investindo em equipamento aí para esse tipo de finalidade aí? Investe sim. A gente recebe muito investimento através de termos de cooperação com a SEMA também. A SEMA nos apoia em todas as ações. Nós trabalhamos em conjunto. Nós temos um comitê de gestão do fogo, que é um coronel Derso, é aposentado do Corpo de Bombeiros, que ele faz parte desse comitê e nos estrutura bem essa situação de intercâmbio com a SEMA e com o Estado também. Que joia. Daqui a pouco a gente mostra mais, vamos para o intervalo comercial, rapidão, e a gente segue ainda aqui conversando nesse bate-papo com a nossa Priscila Jorge, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar, Priscila Jorge Machado, e tem o de Souza para finalizar. A gente volta num instante só. Então, estamos de volta. Estamos hoje entrevistando aqui a caríssima tenente-coronel Priscila, do BEA, Batalhão de Emergências Ambientais. Agora eu acho que eu acertei. É um importante batalhão do Corpo de Bombeiros que, evidentemente, por termos esse ecossistema... Aliás, aqui nós temos de tudo, né? Temos 3 ecossistemas e o Pantanal todo ano queima. Todo ano, principalmente o Pantanal, né? O Cerrado também, aqui na parte, no rumo de Chapada ali, todo ano também tem. Então, aí tem que chamar a turma toda que entende. Por isso há essas capacitações. Mas já a gente segue aí com mais
informações a respeito, não é? E eu quero só dizer que você pode dar um clique aí para se informar bem das coisas no www.gazetadigital.com.br. Lá tem o pessoal da Assembleia, por meio do Botelho, que é o presidente, que está aí, um dos destaques lá, que eu estava vendo agora há pouco, está aí tentando mobilizar para discutir o Portão do Inferno. Amanhã, aliás, haverá uma ida, não é, dos parlamentares junto com o prefeito lá de Chapada, a localidade que é lá no Portão do Inferno, para ver se eles promovem lá. Então, eu notei aqui o nome, rapaz, de lá, que é o seguinte, lá é o do Portão do Inferno, que tem um trabalho que estão querendo fazer lá agora, que é não é demolição, não, Lemberg, eu estou tentando lembrar aqui. Lá Vamos cortar um pouco. Recorte, né? Então, essa é a nova... E aí estão tentando fazer um esforço concentrado para acelerar, para liberar logo isso aí e a gente parar com essa novela que está uma sem graceza danada. Então, tomara que haja realmente a mobilização política e também a mobilização prática. Tem que recortar, tem que fazer um túnel, não importa. Importa que tem que dar a solução, isso é o mais breve. Tem que asfaltar ali à esquerda, na água fria. Acho que é água fria, né? É água fria que pega, vai aquele contorno todo lá. Se lá asfaltar, fica uma beleza. Tem que asfaltar também aqui a MT 040? 030? 030, 040. Essa que é o Portão do Inferno aqui. É 030, né? 030. 030. O governador está resistente a isso aí. Eu acho que, não é que eu acho, é que a maioria acha, né, técnicos inclusive, e políticos principalmente, que inclusive falam que tem dinheiro para isso, né? A Assembleia está bancando. Dona Lemberg, você não acha que está sem graça essa conversa já? Tem que achar se é túnel, se é ponte estaiada, como é que fala? Né? Aquela ponte que faz também por fora, né? É túnel, isso conversa um monte de coisa e fica patinando, né? Agora parece que esse recorte aí vai avançar. Paulo, veja, amigos, a questão burocrática atrapalha muitas ações do governo. A questão burocrática. Veja, tem mais de mês que o prefeito de Chapada esteve conosco aqui. Uhum. E ele falava na oportunidade, Paulo, me corrija se eu estiver equivocado, ele falava que na oportunidade que o licenciamento para mexer com aquele Portão do Inferno não precisaria pedir para o CMBio, porque já tinha uma autorização prévia. Uhum. Só que essa autorização prévia expirou. Expirou. Lembra disso que ele chegou e falou? Deixaram expirar. Ora, deixou expirar, amigo, há mais de um ano. E, por outro lado, há quanto tempo que está fechando e abrindo aquela estrada? Não seria padecendo. Não seria tempo suficiente para pedir esse licenciamento? Demora muito para agir o que deve ser agido e o que deve ser feito. Eles querem muito mais a vitrine político-eleitoral do que necessariamente agir como manda o figurino. Tomara que haja uma solução de imediato, a mais breve possível, né? Porque quem está padecendo também muito são os comerciantes lá de Chapada. Eu estive lá, e já faz tempo, é verdade, faz uns 30, 40 dias, fazem uns 30, 40 dias, porque em função disso, né, dessa intermitência, aí não há abastecimento suficiente, ou não estava havendo, pelo menos, o abastecimento. O caminhão, por exemplo, levava bebidas, não subia, eles não deixavam passar, não é? Então, até o prefeito que esteve aqui fez esse clamor, disse que tinha pedido isso para o governador, não sei se foi atendido, mas recebo reclamações aqui dizendo que não, que lá está ainda com problema de abastecimento na cidade de Chapada dos Guimarães, nossa querida Chapada. Retornemos aqui, estamos aqui com a Tenente Coronel Priscila, mandar um abraço para o glorioso Walter Machado, que é o glorioso pai da Priscila. Está lá assistindo, né? Walter o nome dele, né? Walter. Quem mais está assistindo lá? Minha mãe, Wanda. Wanda e Walter, combinou. Dupla sertaneja. Wanda e Walter.
Obrigado a vocês, viu? Parabéns pela filha competente, dinâmica que vocês têm, que eu conheço o trabalho dela, não conhecia pessoalmente, mas eu conheço o trabalho dela. Parabéns aí ao seu Walter e à dona Wanda. Vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas aí, por favor. Comandante, no bloco anterior, quase que na penúltima resposta, a senhora falou do Comitê do Fogo. E eu gostaria de tocar exatamente nesse ponto. A senhora chegou de citar um nome de um coronel que compunha esse comitê. A senhora pode dizer quantas pessoas compõem esse comitê e qual é o período de reunião desse comitê? Olha, esse comitê, quem é o presidente, né? Quem coordena esse comitê é o secretário Alex Marega. E o coronel Dércio, aposentado do Corpo de Bombeiros, ele veio para a ativa especificamente para nos auxiliar nessa ação. O comitê é composto por várias agências. A gente até teve uma reunião semana passada para a gente já começar a destrinchar algumas ações e responsabilidades. Mas é composto pela Polícia Militar, Ambiental, CIOPAER, SEMA, CUCO, que faz parte lá das gerências de unidade de conservação, ICMBio, IBAMA. Então, assim, são várias agências que compõem esse comitê para agir, quando é decretado o período proibitivo, que eles se juntam, né, para agir nas ações de combate a incêndio. Tem mais imagens aí, Boca? Para a gente já fazer com que a nossa gloriosa... Tem ainda? São aquelas lá mesmo? Achei que tivesse mais, é que passou rápido também, né? Mas aí, você estava falando aí, você estava falando agora há pouco aí, Priscila, desse treinamento que é feito, né? E que, no eventual incêndio, a primeira atitude, as primeiras ações são do próprio proprietário, né? Isso. Vocês orientam essas pessoas também? Como é que é feito esse tipo de orientação aí? Então, eu vou exemplificar a atividade que a gente fez no Pantanal. A gente reúne, né, todas as autoridades ali, as autoridades municipais, propriedades privadas, os donos das pousadas, as ONGs que atuam mais efetivamente ali, e a gente faz essa conversa, essa orientação. E, posteriormente, a gente realiza a capacitação dos funcionários, das propriedades privadas, e juntamente com as ONGs também, que participam ali da capacitação também. Nesse ano, a gente plotou algumas situações que a gente quer fazer uma parceria com a CETASC, que é a Secretaria de Assistência Social, das populações ribeirinhas. Porque eles nos informaram nessa visita que muitos incêndios se ocasionam dessas populações ribeirinhas. Vai limpar alguma coisa, perde controle. Então, assim, a gente quer, né? Estamos organizando para isso, estamos confeccionando o projeto e a parceria com a CETASC para ministrar palestras de educação ambiental para essas populações, para demonstrar o quanto que essa interferência afeta o bioma pantanal, que muitas vezes o incêndio perde o controle e se inicia naquela localidade, e entrar com essa assistência social também, porque não adianta só eu ir lá e falar de fogo se a pessoa está passando necessidade naquele local, né? Então, assim, a gente está buscando essa parceria para poder fazer esse trabalho conjunto, tanto trabalho social quanto trabalho de prevenção a incêndios. Então, assim, a gente faz toda essa... Para combater o incêndio também, a gente precisa conhecer a localidade, né? A gente precisa conhecer essa localidade. Então, assim, a gente faz essas visitas visando esse conhecimento. Tem a questão da utilização dos maquinários, tem incêndio que a gente não consegue ter acesso a ele para combater diretamente. A gente utiliza maquinário. Maquinário no sentido de fazer acero, limpar, retirar o combustível, né? Para que se você retira o combustível, o incêndio não se propaga, né? Então, assim, a gente utiliza muito maquinário para isso. E me fala uma coisa, tem as comunidades indígenas que elas têm liberação para fazer, até por lei, não é? Botar o fogo lá, fazer o acero. Como é que vocês lidam com isso, sendo que isso, por mais que seja legal, às vezes pode causar uma proliferação do incêndio? Não, a gente também tem essa parceria, né? Junto com a FUNAI, a gente solicita todo ano, faz um ofício encaminhando, solicitando que a gente tenha esse acesso às comunidades para capacitar os indígenas, né? Como brigadistas, né? Caso ocorra uma situação como essa, eles já têm pelo menos o mínimo de conhecimento para agir.
E a gente, quando acontece esse manejo integrado do fogo que a gente fala, geralmente nos informado e a gente tenta mandar uma equipe para o local, uma equipe especializada para controlar essa queima, né? Para que ela não se propague. Mas muitas vezes não nos informam, né? Muitas vezes perde o controle mesmo, acontece, já aconteceu caso nesse sentido. Mas e isso, o vento também, ele ajuda, né? Muitas vezes as mudanças climáticas ali, o vento muda de uma hora para outra e assim, é difícil ter esse controle mesmo. Por isso tem que ter uma equipe especializada do Corpo de Bombeiros para que a gente consiga agir de forma imediata. Já te chamo aqui, Lorenberg, eu queria fazer mais uma perguntinha nesse mesmo sentido aqui, que é o seguinte, lá, fisicamente, tem uma equipe lá de bate-pronto, de prontidão, para que haja uma ação mais rápida ou tem que acionar a primeira cidade mais próxima? Como é que funciona isso? O nosso efetivo para atender todo o estado não é pequeno. A gente tenta, nessa época, a gente desmembra ele para poder atingir mais áreas. Mas nós temos uma plataforma que é um sistema de monitoramento que a gente tem lá no BEA. A gente consegue plotar, né, via satélite, os locais que possam estar tendo um incêndio, que começa a aparecer focos de calor, né? Que focos de calor acima de 47 graus já começa a aparecer na plataforma. E se tem vários focos de calor, a gente entende que existe um incêndio naquela localidade. E aí a gente aciona a equipe para que fique de prontidão para agir. Mas a primeira equipe de resposta é a da área, que seria da área da localidade lá. Um exemplo que eu dou é no incêndio que a gente agiu no Parque do Guirá, que a primeira resposta foi o pessoal de Cáceres, né? A unidade de Cáceres, e a gente já mandou a nossa junto para poder efetivar o combate e extinguir o incêndio. Então, assim, a primeira resposta, o nível 1, vamos dizer assim, é das localidades da área do incêndio. Mas, como eu disse, como a gente, nesse período proibitivo, a gente capilariza, né, na realidade, o nosso efetivo. Então, assim, a gente acaba otimiza, né? Isso, acaba conseguindo cobrir todo o estado. E a gente tem equipes de resposta temporárias que a gente faz. Então, a gente manda para vários locais do estado, onde a gente tem uma estatística de maiores incêndios, né? A gente tem, através da plataforma, a gente consegue plotar os locais que estão historicamente maiores incêndios, e aí a gente distribui a nossa equipe de acordo com o planejamento. Perfeito. Professor? Comandante, a primeira parte da resposta anterior me chamou a atenção. Eu sou um leigo, por isso que talvez tenha me chamado mais atenção. A senhora falou da questão do monitoramento, a questão dos focos de calor. Isso. Como é feito a atualização desses focos de calor no estado e, ao mesmo tempo, o monitoramento? É feito diariamente ou não? Não, é diariamente. A gente tem a nossa plataforma que diariamente tem os militares que ficam específicos para isso, para monitorar os focos de calor. Porque, assim, muitas vezes saem várias reportagens dizendo aumentou não sei quantos % o foco de calor. Mas, assim, nem sempre esses focos de calor indicam que são incêndios, né? Então, assim, mas historicamente e legalmente nós estudamos através dessa situação de foco de calor. Então, assim, a gente consegue, a plataforma é montada para plotar os focos de calor. E aí a gente entende, dependendo do nível técnico lá, dos pontos de focos de calor, a gente consegue identificar se é um incêndio ou não. E aí a gente consegue monitorar, manda a equipe, ou aciona a equipe de resposta especializada que fica no BEA, a gente aciona a nossa equipe e manda para o local. Eu tive a oportunidade, quando eu era repórter de externa, não é? De conhecer uma base que ficava ali no CIOSP, ali na Secretaria de Segurança Pública, que era uma sala enorme com alguns painéis por onde era monitorado 24 horas em real time, né? Em tempo real, tudo que estava acontecendo, esses focos de calor. Ainda existe isso, não? Olha, a gente tem essa plataforma no BEA, é desse jeito. A gente tem o painel... Está sediado aonde hoje? É ali na lateral ali do Colégio São Gonçalo.
Acho que ele é um bairro Dom Aquino ali. E lá tem uma estrutura que Isso, monitora. a gente tem uma estrutura, uma TV, com várias TVs, né? Um sistema de monitoramento. A gente tem a plataforma Orion, que fala. Que aí ela plota vários satélites e vão cruzando as informações. E aí vai atualizando e a gente vai monitorando ali quais são as situações. Inclusive, só para complementar a resposta, o Corpo de Bombeiros também realiza ações de fiscalização, que faz parte da etapa de responsabilização. Que eu falei lá que a gente tem a prevenção, preparação, resposta, que é o combate em si, e a responsabilização, que aí entra essas ações de fiscalização ambiental. Você falou do efetivo aí, qual é o efetivo exato, só do batalhão, não do Corpo de Bombeiros como um todo, mas do batalhão hoje, qual é o efetivo? Porque é um estado com dimensões continentais como é o nosso, você falou de caças agora há pouco, né? Aí daqui a pouco tem uma emergência não sei aonde, aí tem na época das águas, tem as... E é sempre assim, sempre tem demanda. Se não tiver um efetivo que faça com que essa demanda seja atendida, fica complicado, né? Mas assim, o nosso efetivo, porque o Batalhão de Emergências Ambientais é um batalhão de gestão, vamos dizer assim, é um batalhão de gestão, que ele organiza todas as ações que vão ser desempenhadas em todo o estado. O nosso efetivo fixo do batalhão são 15 militares, porém, a gente tem um efetivo volante, que a gente coordena todo o efetivo do Corpo de Bombeiros para as ações de combate a incêndio. Então, assim, é o efetivo volante que eu falei, que eu tinha mencionado para os senhores. São as respostas, os instrumentos de resposta temporários, é montado, reforçado a equipe das unidades locais. Então, assim, quem coordena todas as ações, na realidade, nesse período proibitivo, o Batalhão de Emergências Ambientais acaba coordenando todo o Corpo de Bombeiros do Estado, entendeu? É mais nesse sentido. Inclusive, vão formar agora 100 novos soldados, que vão ficar especificamente lá no batalhão durante todo esse período proibitivo. Agora que você fala dos próximos dias. Isso, em julho. Em julho eles formam, 2 de julho. Então, assim, esses 100 militares que vão ser formados vão ficar especificamente no batalhão, para reforçar as ações. Mas assim, pelo número, a gente pensa que não é pequeno. Não, mas a gente consegue, através dessa capilarização, a gente consegue atender todo o estado. Entendi. A gente consegue, sim. Lorenberg? Comandante, no primeiro bloco, a senhora falou que corre atrás de investimento, o Corpo de Bombeiros, de uma forma geral, corre atrás de investimentos, porque há custos. A senhora falou de atualização de foco, de calor, equipe que desloca, equipe que já está na área. Quer dizer, há todo um custo. E aí, provavelmente, comandante, o amigo telespectador deve estar fazendo a mesma pergunta que eu vou fazer agora. Qual é o orçamento? Porque deve ter um orçamento aprovado ou mandado pelo governo para o próprio batalhão para sustentar, para custear toda essa movimentação. Qual é o orçamento? Você respondesse bem rapidão, em 1 minuto e pouquinho, para a gente ir para o intervalo comercial. Tá, o ano passado nós tivemos um orçamento de 33 milhões. Esse ano também não vai ser aproximadamente uns 34 milhões. Então, assim, pro BEA, só pro BEA. Na verdade, não é para o BEA, né? É para o Corpo de Bombeiros nas ações de combate a incêndios florestais. Sim. Que aí que inclui todas essas fases de curso, de custos, de equipamentos. Nós temos também o apoio da Defesa Civil. Então, assim, são vários, a Defesa Civil loca as aeronaves para reforçar, eles locam geralmente mais 4 aeronaves para reforçar essas 2 que a gente tem para os combates a incêndios florestais. Então, assim, é um esforço conjunto de várias organizações que consegue chegar nesse valor para a gente conseguir efetivar o serviço. Muito bem, olha só, vamos para o intervalo comercial, o último intervalo comercial desta noite. A gente já retoma aqui com a Priscila Machado, filha do seu Walter. A gente volta num instante só. Então tá, cá estamos de volta ao vivo, o programa Opinião, nesta noite de segunda-feira, dia 1º de abril. Lorenberg, você já mentiu hoje, não? Hoje não, mas quando criança mentia muito. Não era falando de 1º de abril, não, né? Não é. Hoje me falaram um monte de coisa boa. Hoje eu falei, rapaz, vou checar primeiro para saber se é verdade o que você está me contando aqui. Bem que hoje em dia o pessoal mente o ano inteiro, não é só dia 1º não, né? Político, então, nem se fala. Opinião, a registrar aqui a presença da Clara, que é a esposa aqui da Priscila.
é militar também, né? É do Intel, Serviço de Inteligência da Polícia Militar. Essa também conhece das coisas, né? A Clara, que está aqui conosco também, acompanhando aqui a sua gloriosa esposa, e também a Heloísa, que é a filhinha que está ali. Falando da família inteira hoje. Falei da Wanda, do Walter, da Clara, da Heloísa, né? Todo mundo está aqui. Olha só, o que eu ia dizer? O trabalho do meio do ano, qual que é a época do ano mais complicada? Eu queria que você falasse também, Priscila, algumas dicas para as pessoas, seja nessa época agora, que as águas estão começando a ganhar volume, mas seja em qualquer situação, a época lá o pessoal da região do Pantanal, que eventualmente esteja nos assistindo também, não é? Que tipo de cuidado, que tipo de cuidados e ações a serem tomadas na eventualidade, ou seja, de fogo, ou seja, das águas, de enchente, por exemplo? Olha, especificamente dos incêndios florestais, né? Como eu disse para os senhores, a gente era para ser naturalmente um período mais chuvoso, né? E não está sendo, né? Então, assim, as águas dos rios estão bem baixas. A gente orienta nessas questões de incêndio, de limpeza de terreno, evitar queimadas, né, para limpar terreno, porque agora é o período que as propriedades com autorização de queima pode queimar para realizar o plantio. Mas a gente utiliza assim, tenta orientar, façam com cuidado. Ainda é um período muito seco, pode acontecer, tem casos já de incêndios atualmente no Pantanal, nessa época. Então, assim, a gente tenta orientar para que seja feito com mais cuidado, né? Se for realizar com autorização da SEMA, né? Se for realizar, seja feito com mais cuidado. E essas questões de enchentes, período mais chuvoso, né? Tomar cuidado com crianças, principalmente populações ribeirinhas, afogamentos, utilização dos rios. Passagem de Conceição, por exemplo, ali, todo ano tem afogamento. Mas perigoso. Também, neguinho, força de expressão, né? Os mimizentos aí. Vai para a beira do rio com garrafa de cachaça e tudo. Aí inventa, parece que é Superman, né? Acha que é o Aquaman, né? Ele vai lá para a correnteza, lá onde tem um lugar que imagino que deve ser um poço. Todo mundo morre ali. E o cara, quando está mamado, aí que ele... Então, e é nessa época de calor, né? Que, como disse, o pessoal quer se refrescar, e aí mistura a bebida, e aí descuida da criança que está ali na beira. E aí, assim, já final de semana, acho que ontem, que eu estava de serviço, teve um afogamento. Então, assim, lá na Passagem da Conceição, inclusive. Olha só. Mas, assim, a gente orienta, porque tome bastante cuidado, né? Que cuidado, por exemplo? Eu falei da cachaça aqui, obviamente você vai dizer que não, né? Que não pode, pelo amor de Deus também, levar bebida alcoólica ou ingerir bebida alcoólica, não é? Quem pretende nadar, não é? Não, com certeza, porque mexe com as questões biológicas, né? A pessoa perde um pouco da agilidade, não é orientado, né? Essa situação de bebida. E principalmente com a questão da família, né? Criança tem que estar de olho o tempo todo. Não dá para descuidar e verificar, quando vê já foi, é um local muito perigoso. Na realidade, Rio é um local muito perigoso, né? A gente não sabe se é um local de correnteza, ainda mais se você não conhece a localidade, né? É bem complicado. Nas questões de piscinas também, muitas vezes está em reunião em família, aí descuida, a criança vai lá e se afoga. Então, assim, de forma geral, e se aconteceu, já aciona aqui na capital 192, chama o SAMU, no interior o bombeiro atende, o 193, e a gente tentar agir com rapidez, né, para que consiga reverter a situação. Ótimo, professor. Comandante, é corriqueiro os encontros do batalhão, da senhora à frente do batalhão, encontrar com as entidades? Eu me lembro, por exemplo, eu tenho notícia que no dia 24 de março, a senhora e o batalhão fizeram uma reunião com entidades. E dessas entidades, o que é extraído dessas entidades? O que as entidades cobram, em especial, do próprio batalhão? Olha, essa reunião do dia 24, eu acredito que vocês devem estar falando da questão da prevenção do comitê. Do comitê.
do comitê. A gente realizou, na verdade, assim, geralmente quando tem essas reuniões, a gente apresenta para as autoridades o que o batalhão faz, apresenta os nossos dados estatísticos, como que funciona, né, o nosso monitoramento, como que funcionam as nossas ações. E o combate a incêndio é uma ação organizada de vários órgãos, né? Então, assim, a gente solicita o apoio, a questão da CINFRA. A gente solicitou a questão dos maquinários, das limpezas das vias, no Pantanal principalmente, que esse ano vai ser o nosso principal problema. A gente teve o ano passado e esse ano provavelmente vai ser o nosso principal problema. Então, tem vias de acesso que o Corpo de Bombeiros não consegue entrar. Então, assim, tem que ser limpa essas vias de acesso. E aí já entra a situação da SEMA. Até que ponto, legalmente, eu posso limpar aquela área para que não seja considerado desmatamento. Então, assim, são vários órgãos que atuam, né, para que a gente consiga realizar o nosso combate em si. Então, assim, a gente solicita dessas autoridades esse comprometimento, tanto na questão da limpeza do terreno, a SEMA nos ampara na questão do recurso também, das unidades de conservação. A SEMA tem a responsabilidade de gerência das unidades de conservação. A gente solicita as informações e responsabilidade dos gerentes das unidades de conservação. Então, assim, são várias. O próprio secretário Alex Marega, secretário adjunto Alex Marega, participa junto com a gente das reuniões também. A nossa secretária também, Malrin, também participa. Então, assim, é uma ação conjunta do Estado, junto com outros órgãos federais, ONGs, propriedades privadas, para que a gente consiga trabalhar de forma integrada. Porque, assim, o Corpo de Bombeiros vai até certo limite. Se não tiver essas ações externas, a gente não consegue andar mais. Então, assim, a gente coloca todo o nosso aparato, todo o nosso efetivo operacional para combater os incêndios, mas a gente precisa de subsídios para que isso ocorra, né? Então, assim, é dessa forma que a gente trabalha. Mandar um abraço aqui, aliás, a Maureen Lazarete, a secretária de Estado de Meio Ambiente, vai estar conosco. Eu falei com ela nessa última semana, a gente está agendando para essa próxima, não é? Talvez, se não nessa, na outra, ela vai estar conosco aqui. Eu já vi aqui, pela contagem do Lorenberg, teve 10 vezes já aqui. 10? Mas não foram 10? Não, 16 vezes, vai passar 17. Não, esse aí é o secretário de Educação, que já veio aqui esse tanto de vezes que você falou aí. Os dois vieram a mesma quantidade. Quase a mesma quantidade. A Mauri, se somar com o adjunto dela que veio, lembra quando ela estava de férias? Uhum. Ela veio adjunto. Se somarmos tudo, já dá 17 vezes. Mas cada vez que veio, para agregar informação mesmo. Com né? certeza. Porque sempre a gente tem aberto aqui espaço para as informações. Por conta disso, né, que tenha ocorrido aí, que suscita o trabalho do Corpo de Bombeiros, né? Então a gente traz aqui as informações ambientais, aquelas que a gente extrai diretamente da fonte, no caso aí. Então a Maureen deve estar conosco aqui nos próximos dias. Fique atento aí para a gente dar uma proseada sobre meio ambiente mais profundamente. Priscila, eu tenho uma preocupação sempre quando acontece a questão dos incêndios, especialmente no Pantanal, quanto aos animais, não é? Como que há o treinamento nesse sentido? Porque parece inevitável, os animais não são racionais, eles ficam, quando vem um fogo, então, e o fogo, quando ele é conduzido pelo vento, então, ele pode cair, começar a lastrar em qualquer lugar, não é? Como é que é feito? Como é que está o trabalho de vocês, orientação nesse sentido em relação aos animais? Olha, como eu disse anteriormente, a gente trabalha de forma conjunta, né? Inclusive, a gente participou de uma reunião com a secretária, que esse ano está previsto para colocar equipes volantes de veterinários, especificamente para tratar dessas situações, né? O Corpo de Bombeiros, quando se depara, agora falando da nossa instituição, o Corpo de Bombeiros, quando se depara com uma situação de incêndio envolvendo algum animal machucado, a gente resgata esse animal e leva para um local onde tenha uma ajuda, né? Conhecimento especializado, veterinário. Tem algumas ONGs lá no próprio Pantanal que trabalham com isso. Então, assim, a gente retira do local e leva para um local para que o animal seja tratado, entendeu? Já aconteceu o caso de a gente utilizar até o helicóptero para resgatar uma onça
que estava machucada e levar para ser tratada, né? Então, assim, o nosso foco são as vidas, né? Independente do que seja, né? Então, assim, nossos focos é preservação da vida. Então, quando a gente da vida se humana depara, e animal, isso, né? da vida humana e animal. Quando a gente se depara com uma situação como essa, a gente destrincha a equipe e faz as duas situações. Resgata o animal e a outra equipe continua combatendo o incêndio. Tá bom? Professor. Mas eu vou entrar exatamente de carona nesse trecho. Se eu entendi direito, se eu não entendi, a senhora me corrija sempre. Tá. Para eu poder ter a mesma direção. Ora, a senhora está falando que a equipe se destrincha, ou se desdobra, ou se divide para combater, de um lado, a evitar que vidas humanas e animais venham ser perdidas. Por outro lado, combater o incêndio, que são tarefas, embora juntas, mas distintas. Aí que entra, o batalhão é estruturado para campanhas específicas. A senhora pode falar um pouco mais sobre essas campanhas específicas? Tá. Deixa eu ver se eu consegui entender a sua pergunta. Quando eu falo que a gente destrincha, é porque assim, o nosso foco é o combate, na situação em si, o nosso foco é o combate ao incêndio. Uhum. E pode ocorrer casos que a gente se depara com um animal em situação machucado, em situação que tem que ser resgatado. E aí eu falo dessa questão de destrincha, porque a gente não vai deixar o animal lá, a gente vai resgatar ele para levar para uma equipe especializada, né? A gente trabalha dessa forma. E a gente tem essas campanhas de educação ambiental também, principalmente voltada para a área de incêndio florestal, né? Que a gente tem as questões de queimadas legais, que envolve a região do Pantanal, que tem muita biodiversidade, muita fauna, muita flora, que qualquer incêndio que atinge o Pantanal vai atingir várias vidas, né? Então, assim, a gente trabalha com essa campanha também. Mas, como eu disse, a gente tem um trabalho muito próximo junto com a SEMA, que tem a equipe especializada, que pretende também esse ano fortalecer mais essa parte de resgate dos animais. A gente tem a questão das ONGs também, que trabalham muito, algumas ONGs são bastante efetivas na região do Pantanal, que tem os veterinários, que tratam ali, eles montam uma estrutura toda especializada para tratar desses animais. Então, assim, a gente trabalha de conjunto. Combate o incêndio, a gente deparou com alguma situação, a gente resgata e leva para situações para uma unidade especializada. E essas ações que eu falo na questão de preparar, na fase de preparação, envolve todos esses conhecimentos. Envolve tanto o combate ao incêndio florestal, quanto a importância da preservação do meio ambiente, da preservação da vida. Então, assim, são vários assuntos de educação ambiental englobando, com o objetivo de prevenir os incêndios florestais. A gente faz esses trabalhos, inclusive, como eu disse, enfatizando novamente a questão principalmente da população, né, ribeirinha, de todo mundo ali que margeia ali a questão do Pantanal. A gente vai fazer esse trabalho, estamos com intenção, já estamos realizando algumas atividades de educação e de fiscalização também. Vocês participaram, o Corpo de Bombeiros participou do Ribeirinho Cidadão? É uma caravana que é feita pela Defensoria Pública? Vocês participa, como parceiros? Participa, sim. Participa, a gente é importante aquele trabalho. Isso, né? Participa da região do Araguaia, né? Acho que teve uma grande na região do Araguaia, a gente participa, Araguaia, sim. Que também o Corpo de Bombeiros participa. Olha só, eu quero agradecer de verdade aqui a Priscila Jorge Machado de Souza, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar, que comanda o Batalhão de Emergências Ambientais. Obrigado de verdade por ter vindo aqui, não é? Trazer seu conhecimento pela primeira vez e que seja a primeira de uma série de outras tantas. Adorei o bate-papo, informativo, e é isso que a gente mira, que a gente foca na informação, porque quem está assistindo precisa saber, especialmente nessa época aí. Obrigado de verdade. Esse espaço aqui continua a postos para bem informados. Obrigada. Obrigada a todos. É uma honra ter participado aqui, como eu disse. E estaremos à disposição do Batalhão de Emergências Ambientais, o Corpo de Bombeiros, para estar aqui novamente explicando, se for necessário. Só para encerrar, quais são os canais aí que as pessoas devem acionar o Corpo de Bombeiros para esse tipo de situação aí? 193? 193. 192, que é o SAMU, né? SAMU.
Mas o bombeiro é 193. O bombeiro é no Isso. 193. Isso. Basicamente ali já se consegue Isso. desencadear, Não, todo, a gente acionar. entra Seja no na nosso centro de cidade, operações. porque não é só no campo, não é só na zona rural, na cidade também, né? Isso. Tudo que envolve a Isso, parte ambiental. Na cidade também, mas essas situações de incêndio urbano, quem atende são as unidades da área mesmo. Sim, sim. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Obrigado. Abraço lá para o seu Walter. Falar que eu mandei um abraço para ele. Pode deixar. Dona Wanda também, né? Obrigada. Abraço também para Clara, que é a esposa, e para Heloísa, que são a família da gloriosa Priscila. Priscila com Y, viu? Se escrever com errado, ela manda corrigir na hora. Lorenberg. Até amanhã. Amanhã, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Antônio Joaquim, vai estar conosco aqui. Tem muitos assuntos para a gente esmiuçar com o Antônio Joaquim, que eu chamo de Antônio Conselheiro. Vai estar conosco às 7h30 da noite amanhã, ao vivo aqui. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.